Essa história aconteceu em Bangu, no Rio de Janeiro. Os meus pais são separados, meu pai mora no interior do Rio e a minha mãe lá na comunidade. A minha avó morava meio que em cima da nossa casa. E minha mãe de 4 mulheres. A minha irmã mais velha, que na época, quando eu tinha 12 anos, ela já tinha saído de casa porque casou e teve filho, e 2 pequenas. O pai das minhas irmãs não era o mesmo homem com o qual minha mãe era casada na época, o meu padrasto. E nessa época, a minha irmãzinha tinha 3 anos, a outra tinha 5 e, como eu disse, eu tinha 12. Muitas das vezes eu tava em casa e eu via o meu padrasto assediando a minha irmã de 3 anos. Mas eu não sabia o que era assédio, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que aquilo não era legal. Eu já estava entrando ali na fase da pré-adolescência, então o que ele estava fazendo não era legal. Então, um dia eu cheguei na minha mãe e falei pra ela: mãe, o meu padrasto, ele fica passando a mãozinha dele nas partes íntimas da pequenininha. E aí a minha mãe, ela ficou assim, ela falou que ia resolver o assunto e foi. Ela esperou chegar no outro dia e falou que ia levar todas nós na escola e que ela precisava de sair e que precisaria deixar a menininha com ele. Porque era isso que ela fazia de vez em quando, saía e deixava a pequenininha com o padrasto. Só que ela saiu e, na verdade, ela meio que deu a volta, esperou um pouquinho e voltou. E quando ela voltou, ela pegou uma cena horrível. A minha mãe pegou o marido dela, meu ex-padrasto, enfiando uma caneta dentro da pequenininha. E ela falava pra parar, que tava machucando, e ele tampava a boca dela. E quando a minha mãe entrou, ele tirou e ele falou que não era nada daquilo e pediu perdão e se ajoelhou. E a minha mãe se concentrou, minha mãe ficou sem reação, ela ficou em choque, na verdade, ela não sabia o que fazer, ela só pegou a minha irmãzinha no colo, abraçou, xingou ele de tudo, mandou ele embora. E ele ficou implorando pra ela, pelo amor de Deus, que ele não queria ir, que não era isso que ele queria fazer, que tava tendo um mal entendido, que ele tava brincando com ela. E aí eles começaram a discutir muito e minha mãe saiu de casa. Quando deu a hora da gente voltar do colégio, a minha mãe meio que passou na porta do colégio, pegou todas nós e nós voltamos juntos pra casa. E o meu padrasto estava lá na porta ainda, sabe? Eu até fiquei com um pouco de medo, porque eu sabia que fui eu que tinha contado pra minha mãe. Então eu fiquei com medo dele, sei lá, dele descontar em mim, ou da culpa ser minha, de acontecer alguma coisa comigo ou com as minhas irmãs. E aí ele pegou, ficou pedindo perdão pra minha mãe perdoou ele, sabe? Falou que tudo bem, que perdoava ele. E aí eles foram fazer comida. Eu lembro que tava todo mundo na sala, eu e as minhas 2 irmãs, e os 2 estavam na cozinha. E a minha mãe esquentou uma panela de água muito quente, muito fervendo, muito. E na hora que a água tava no auge, assim, muito, muito quente mesmo, ela pegou um pano e ela jogou no meu padrasto. E aí ele deu queimadura de 3º grau, e aí foi muito perigoso, e aí chamaram a ambulância, levaram ele pro hospital. Aí a família dele, que foi comunicada, entrou com um processo contra ela, né? Porque foi tentativa de homicídio. Só que ela entrou com a defesa do abuso sexual que aconteceu. E aí, perante a justiça, o que ela fez junto com o abuso vencia, né? Porque o que ele fez com uma criança é um crime muito forte, pedofilia, várias coisas. E aí, acabou que a minha mãe teve que pagar a cesta básica para a família dele. Mas a pior parte de todas foi porque quando ele tava, depois de uns 3 meses, todo enfaixado, porque queimou muito, machucou muito, deformou ele, sabe? Ele pegou uma infecção hospitalar por conta de algumas feridas que não foram curadas. E aí, quando ele pegou essa infecção hospitalar, ele veio a óbito e ele morreu. Não sei dizer que se isso foi bom, se isso foi ruim, mas de certa forma eu me senti mais aliviada porque sabia que de certa forma ele não ia voltar. Ele não ia tentar fazer alguma coisa com a gente. Aí, quando ele morreu, a família dele entrou de novo com o processo, que dependente do porquê ele foi levado para o hospital,
o motivo foi ela, né? O advogado, em vez de querer entender o que aconteceu, não, ele só queria ganhar a causa, porque tem advogados que é assim, eles não estão nem aí pro crime, eles querem ganhar a causa pelo nome deles, entendeu? É o nome deles em jogo. Então, ele quis ganhar a causa, pronto, e acabou. E aí, a minha mãe foi indiciada e minha mãe foi presa. E minha mãe pegou 25 anos no presídio. Eu e minhas irmãs só não fomos levadas pro conselho tutelar porque minha avó morava em cima e disse que ficaria responsável pela gente. Só que a minha avó, ela não tem dinheiro, ela não trabalha, ela não é aposentada, ela, sabe, minha avó, ela se vira com o jeito dela de ganhar dinheiro. E nessa época eu estudava muito, sabe? Sempre estudei muito. E aí eu tive que começar a trabalhar de doméstica lá pela comunidade para tentar ajudar. Comecei a ajudar tanto as minhas irmãs pequenas como a minha mãe dentro do presídio. E até hoje minha mãe tá presa. Até hoje ela tá presa e eu não sei dizer se isso é injustiça, se isso é justiça, se o que ela fez foi certo, se foi errado. E a pior parte é que as minhas irmãs, elas falam pra mim que é obrigação minha dar dinheiro pra elas. Elas me tratam com desprezo, sabe? Elas não entendem, eu não consigo explicar pra elas o que aconteceu. Eu nunca tive minha mãe pra conversar comigo, pra me dar carinho, me dar amor. Então eu não sei como chegar e ultrapassar e passar isso pras minhas irmãs, sabe? Eu só sei que é muito doloroso, é muito difícil toda essa situação. Mas por muito tempo eu me culpei. Muito, sabe? Que se eu não tivesse falado, nada disso teria acontecido. Minha mãe talvez estaria aqui, meu padrasto, talvez ela teria separado dele. Eu não sei. Mas sabe aquele sentimento de culpa? Eu trouxe esse sentimento durante muito tempo comigo. Chega a dar um nó na garganta. Mas dessa vez, eu decidi trabalhar esse sentimento dentro de mim, sabe? E trazer um novo significado para esse sentimento de culpa. Talvez se ele tivesse machucado a minha prima, tivesse machucado a minha irmã, tivesse me machucado, eu teria culpa também. A gente sempre se culpa pelas coisas que acontecem. Eu não quero mais me culpar por isso ter acontecido. Eu só fico triste de saber que a minha mãe tá presa pela atitude que aconteceu. Mas parece que o peso da culpa nunca vai sair de dentro de mim. E eu preciso ressignificar esse sentimento. Mas não é fácil. É um trauma muito profundo que eu tenho dentro de mim. Mas eu tenho fé que eu vou sair desse sentimento. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, eu tava na casa de uma amiga esses dias. E aí ela recebeu uma outra amiga muito traumatizada com várias coisas da vida dela. E aí ela começou a me contar um pouco da história dela. E essa é a história dela. E eu fiquei assim, pasmada. Porque hoje ela é uma mulher que tem 20 e poucos anos de idade, ela passou em 2 Enems e ela não conseguiu fazer nenhuma das faculdades porque ela é muito inteligente, por conta de todos esses traumas e essas responsabilidades que ela tem com as irmãs e com a mãe dentro do presídio. Ela foi demitida do emprego dela que ela tinha e ela tá assim, sufocada, procurando ajuda, procurando um meio de respirar. Ela sente uma culpa, um peso, um trauma muito grande dentro dela. E eu tentei conversar com ela, explicar pra ela que a culpa não foi dela, que esse comportamento do padrasto dela não dependia dela e o comportamento da mãe dela também não. Ela só fez o que foi certo, que foi falar, que foi contar, entendeu? E a mãe, claro que numa forma compulsiva de defender a filha, agiu desse jeito, na vingança. E, gente, vamos lá. Uma mãe que pega um cara enfiando uma caneta dentro de uma criança, ela perde as estribeiras. Eu não consigo nem imaginar. Isso é doloroso. Isso é de partir o coração. Que mãe que não faria algo pra defender seu filho? Sabe? Eu só acho injusto a forma com a qual ela foi presa pelo cara ter morrido. Entende? Porque aí a morte passa por cima do abuso. E claro que isso acaba sendo um pouco de injustiça, né? Mas eu trouxe a história pra gente ver, porque eu tava chorando muito triste pelos meus problemas, e não que os problemas dos outros têm que ser mais do que o meu, mas pra gente ver que muitas das vezes a gente reclama sem reconhecer, né? Que a nossa vida é até tranquila, quem dificulta e quem pesa a nossa vida somos nós mesmos. Então eu conversei muito com ela, eu desejei muitas coisas boas pra ela, eu venho orado por ela, e eu peço pra vocês também, pra vocês, sabe, estarem sempre
orando, denunciando, porque acontece isso constantemente, diariamente, em todos os lugares do Brasil e do mundo, e isso precisa de ser parado, sabe? Se não existisse homens mau caráteres desse jeito, não haveria criminalidades desse jeito, de mães que querem defender seus filhos, nem crianças traumatizadas por verem abuso sexual dentro de casa. É muito complexo isso. Mas fica aí um exemplo de história. Essa história mexeu muito comigo, por isso que eu trouxe aqui no canal. Se você já passou por algum tipo de transtorno, trauma, assédio, abuso, estupro, qualquer coisa do tipo, manda a sua história pra trazer aqui no canal. Deixe nos comentários o que você acha dessa história também. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.